Atenção Brasil! Acaba de acontecer um atentado a tiros que abalou os bastidores do poder. Fontes internacionais revelam que o presidente norte-americano fechou um acordo secreto com o Congresso. E esse documento pode incriminar diretamente Alexandre de Moraes e Lula da Silva. A esquerda está em pânico, o clima é de tensão total. E o conteúdo desse acordo pode mudar tudo nas próximas horas. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o que está por trás desse atentado, o que esse acordo pode causar no Brasil e nos Estados Unidos. Antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, porque o Brasil precisa saber o que está sendo escondido. Então preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Esse é um daqueles vídeos que eu faço com imenso prazer. Então pare o que você está fazendo agora e assista 5 minutinhos. Porque se assim como eu, você também passa por alguns momentos de falta de esperança, de desespero, de achar que o Brasil não tem mais solução, esse vídeo vai mudar a sua percepção e vai te encher de esperança. Nós tivemos essa mega operação lá no Rio de Janeiro e o Brasil se dividiu. Ou pelo menos é o que a imprensa fala. Uns a favor, outros contra. Mas e se eu te contar que não tem divisão no Brasil? Existe uma esmagadora maioria que já se posicionou sobre o resultado. Primeiro que saiu foi uma enquete no Balanço Geral. O Balanço Geral fez uma enquete e o resultado foi absurdo. 90% da população foi favorável às operações. Lembrando, sai Lula, Flávio Dino, Lewandowski, diretor da Polícia Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, a lacrosfera, a esquerda, o PT, todo mundo detonando o Cláudio Castro e falando que era um absurdo, uma chacina, tentando manipular a opinião pública. Cara, nunca vi um fracasso como esse. A Globo, a imprensa, todo mundo tentando detonar. E aí me sai essa enquete. Pergunta, pô, Gustavo, mas aí é enquete, né? A enquete não tem método científico, não é uma pesquisa que pode ser levada a sério. Pois o Atlas acabou de soltar uma pesquisa. E o resultado dela, eu vou te falar uma coisa, foi muito mais chocante do que eu imaginava. Vamos lá. Atlas, Intel, você aprova ou desaprova essa operação? Brasil, 55% aprova e 42% desaprova. Diferença de 13 pontos. Olha só, aqui é esmagadora a maioria. Aí o que eles falam? Bom, Gustavo, mas isso aí é o Brasil, né? O povo do Rio de Janeiro, que vive essa violência da polícia, o povo do Rio de Janeiro é contra. É complicado fazer uma pesquisa no Brasil inteiro se aquilo aconteceu só no Rio de Janeiro. Eu quero ver como é que o Rio de Janeiro se sente sobre isso. Vamos ver então o Rio de Janeiro. 62,2% do Rio de Janeiro aprova essa operação da polícia. O Cláudio Castro acabou de se transformar num herói nacional. Governadores do Brasil querem se tornar heróis? Façam operação da polícia nas áreas dominadas pelo narcotráfico e cancela o CPF desses vagabundos. 62%, gente, quase o dobro da população do Rio de Janeiro aprova. E aí, lá vem Samia Bonfim, Glauber Braga e o pessoal da esquerda. Mas isso não pode ser levado em consideração. Porque o povo da favela, e eles falam isso sempre, o povo, os favelados, os moradores das comunidades, eles odeiam a polícia. Eles odeiam, eles amam os traficantes e o PCC e o Comando Vermelho. Eles são contra a polícia. Pois o que eu vou te mostrar agora é um resultado que, eu juro pra você, nem você vai acreditar. Nós fomos ensinados e doutrinados a acreditar que as pessoas que moram nas favelas odeiam a polícia e amam os traficantes, certo? Senta e vê isso aqui, porque isso aqui, cara, é impressionante. No Brasil, moradores de favelas, sim, os moradores que moram junto com os traficantes, que a imprensa e a esquerda fala que odeiam a polícia, 80% aprova e o restante da população 51%. Então preste atenção. Quem convive com o narcotráfico, quem mora em áreas dominadas por esse povo, 80%. Mas aqui é o Brasil, não é o Rio de Janeiro. Então lá vem os maconheiros falar, não, mas isso é favelas de Belo Horizonte, é favelas do Nordeste. O povo da favela do Rio, não. O povo da favela do Rio não é assim. Vamos lá? Olha isso aqui. Moradores das favelas do Rio. Escuta isso aqui. 87% aprova a operação da polícia.
Os moradores das favelas do Rio, 87%. Sabe quem que não aprova? Sabe quem que desaprova? Os riquinhos da esquerda, a esquerda caviar. Os pobres, aquelas pessoas que morrem de medo de ter seus filhos sequestrados pelo tráfico, de serem assassinados, serem torturados, quartejados. Cara, olha isso aqui, ó. Isso aqui, faça um print disso daqui. Isso aqui, você tem que fazer um print e jogar nas suas redes. Moradores de favela, eles são favoráveis. Gente, eu tô acreditando nisso. O Brasil tem jeito. Isso aqui, uma pesquisa derruba anos de doutrinação ideológica da esquerda falando que os favelados, os membros da comunidade não gostam da polícia e porque o tráfico ajuda eles, sei lá. Meu amigo, 87%. 87%. Sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão batendo palma. Cláudio Castro, toda semana faça uma operação como essa. Governadores do restante do Brasil, façam operações como essa. Iniciem agora uma guerra contra o narcotráfico. Eu garanto pra vocês que o nome de cada um de vocês vai entrar pra história. É certo ou é errado? Guilherme Boulos pede 1 minuto de silêncio para bandidos do CV que caíram no Rio de Janeiro na Operação Contenção. Você acha isso certo ou acha isso errado? Vamos direto ao ponto? É certo pedir 1 minuto de silêncio pela morte de bandidos em confronto com policiais? Vai me respondendo aí nos comentários o que você acha, que eu vou te contar o que aconteceu e eu já te dou minha opinião. Bom, quando a gente acha que já viu de tudo na vida, eis que surge ele, Guilherme Boulos, o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência de Lula, junto com o próprio Lula e com um ministro do Supremo. Sim, gente, um ministro do Supremo. Eu já vou te contar quem que é ele, segura aí. Todos juntos e misturados, pedindo ou fazendo 1 minuto de silêncio pelos mortos da mega operação do Rio dessa semana. Ah, Deltan, é claro que foi 1 minuto de silêncio por eventuais moradores inocentes, pelos policiais. Olha, se fosse isso, gente, tudo bem, mas foi além disso. 1 minuto de silêncio foi também por membros do Comando Vermelho abatidos. Eu vou te mostrar esse momento e depois eu vou te contar qual que foi o ministro do Supremo que estava lá. Segura aí a sua curiosidade e pode palpitar à vontade aqui nos comentários. Bora lá então. Ontem, Guilherme Boulos, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, tomou posse como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que é um cargo onde o presidente decidiu colocar aquela pessoa mais ligada aos movimentos sociais. Então, olha, daqui pra frente vocês podem esperar um governo Lula ainda mais próximo de movimentos como MST ou MTST, que violam e relativizam a propriedade privada. Ainda mais próximo desses movimentos, Deltan? Sim, se é que isso é possível. E aí o Boulos simplesmente pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas da Operação no Rio. O problema é que o Boulos pediu essa homenagem e esse respeito por todos os mortos. Ah, Deltan, não é possível, não pode ser verdade. Gente, é assim, ouça aí com seus ouvidos e veja com seus olhos. Queria pedir que todos nós fizéssemos aqui no Palácio do Planalto 1 minuto de silêncio por todas as vítimas dessa operação no Rio de Janeiro, policiais, moradores, por todos eles. E aí, gente, é certo o que o Boulos fez? A gente tem que separar aqui as duas coisas claramente. Primeiro, o que significa fazer 1 minuto de silêncio se você pode homenagear um bandido? E segundo, o que é ter amor, respeito, compaixão e empatia por toda a vida humana? Vamos lá, vamos separar as coisas. Primeiro, pedir fazer 1 minuto de silêncio é um rito coletivo que começou no final da Primeira Guerra Mundial e que significa um especial respeito, memória, comunhão, empatia ou homenagem diante da dor de uma perda. É uma forma de dar uma voz coletiva sem palavras. Todo dia morrem pessoas honradas, pais e mães de família, crianças inocentes, policiais. Todo dia existe dor pela perda. E todos temos empatia e respeitamos a perda de vidas. Mas só em circunstâncias muito especiais é feito 1 minuto de silêncio. Ele tem um significado simbólico muito forte. Ele é feito quando uma morte afeta a coletividade, atinge figuras públicas ou representa um valor moral ou social, como a morte de soldados e policiais que nos protegem. Então, você tem que cuidar muito com a mensagem que você passa com 1 minuto de silêncio. E fazer 1 minuto de silêncio pela morte de criminosos que estavam atirando em policiais passa a mensagem errada. É uma forma de glorificar o crime e os criminosos. É um gesto de violência contra as vítimas dos crimes. É inaceitável que o governo federal inclua nessa homenagem, no minuto de silêncio, como se houvesse uma equivalência moral, os criminosos que fazem isto aqui, ó. Olha aí.
Denúncia do Ministério Público que embasou a mega operação revela que CV usa métodos de tortura, arrastar com o carro, banheiro de gelo, massagem, crueldade. Boulos colocou no mesmo balaio as vítimas inocentes da troca de tiros, os policiais que são os verdadeiros heróis que se arriscam todos os dias para nos proteger e bandidos que exploram sexualmente meninas em favelas, que extorquem moradores, que extorquem pequenos comércios, que torturam moradores e que traficam drogas pesadas. Para eles, não tem que ter bandeira a meio mastro, não tem que ter minuto de silêncio, não tem que ter nada disso. Então o que o Boulos fez é moralmente errado. E agora tem que separar a segunda coisa que eu disse para vocês, que é o respeito à vida e ao luto das mães, dos familiares que sofrem com as mortes. Além disso, como cristão, eu não comemoro nenhuma morte e eu quero bem até a dos inimigos. Mas nesse caso, a morte dos bandidos não foi só legal, mas ela foi legítima, ela foi um mal menor, foi uma forma de proteger a vida dos policiais. Você concorda comigo? Conta aí nos comentários e pode discordar à vontade. Tem uma importante discussão moral aí a ser feita sobre quem nós somos e quem nós queremos ser. E eu vou ler depois a sua opinião, comenta aí. E vamos pro segundo acontecimento bizarro dessa posse do Boulos, que eu prometi contar pra vocês. Quem saiu do trabalho em pleno dia útil e foi contra a Constituição prestigiar o Boulos e o governo Lula, hein? Exatamente, gente. Ele mesmo que você deve estar aí pensando. Quem foi esse cidadão aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro artigo pra você ver o cidadão que foi. Opa, deixa eu corrigir aqui. Vai aparecer, vai dar certo, gente. Segura aí. Ó lá, quem foi? O Metrópolis está me sacaneando aqui hoje, ó. Vamos lá. Olha aí quem foi, ó. Olha aí quem foi. O Gilmar. Olha ele aí no evento. Desde quando que isso virou atividade de juiz da Suprema Corte, hein? E para a posse de um ministro político? Ninguém sabe. Mas o que é participar da posse de um ministro do governo Lula se ele se encontra regularmente com o próprio presidente Lula e ninguém fala nada, ninguém critica? Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria aí do G1, ó. Essa matéria do G1, ela tem esse título aqui, ó. Lula reclama de vazamentos de reunião com ministros do STF e evita discutir sucessor de Barroso. Pressão por Pacheco aumenta. Olha o que diz a matéria. Lula recebeu no Palácio do Alvorada os ministros do Supremo com quem tem relação mais próxima. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Presta atenção. A reunião também não estava na agenda oficial de Lula. Ah, Deltan, mas foi só dessa vez, né? Só uma escapadinha ali, ó. Então toma mais essa matéria aqui, ó. Fora da agenda, Gilmar Mendes, Moraes e Zanin jantam com Lula na Alvorada. Essa aqui é de novembro de 2023. A anterior que eu mostrei pra vocês é de 15 dias atrás, tá? Mas não é só isso, gente. Tem várias outras do passado, como esta outra aqui, ó. Lula janta com o quarteto do STF. Moraes, Gilmar, Dino e Zanin. Essa aqui é de abril de 2024 e tem várias matérias nessa linha aí. Gente, o Gilmar ele já esteve até em inauguração de obra. Olha aí, ó, a foto dele em inauguração de obra lá no Mato Grosso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso aqui, por acaso, é a postura de ministro do STF? É claro que não. Isso é atividade política. O que flerta com a atividade político-partidária que é proibida pela Constituição e pela Lei Orgânica da Magistratura. Mas Gilmar não liga muito, né, para esses detalhes, Constituição e leis. Ele tem mais interesse em participar desses eventos mesmo. E detalhe, em pleno dia útil. O STF tá com pouco processo, será, Gilmar? Tá tudo zerado lá no seu gabinete? Não tem nenhuma pendência? Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas antes eu quero que você comente. Isso aí é postura de ministro do STF? E o que você achou do tal do Minuto de Silêncio? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, a notícia do dia é que o Lindenberg, sempre o Lindenberg, é impressionante, o Lindenberg agora ele pede ao STF a abertura de um inquérito contra o governador do Rio, Cláudio Castro. Bom, vamos falar disso e vamos mostrar para vocês onde que isso pode parar. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional. Já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal. Vamos bater a meta de 400 mil inscritos, estamos perto. E já deixe o seu like. Deixando o like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e o distribui para mais gente. Também já peço a vocês que considerem se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro. Lindenberg, sempre o Lindenberg, é o que eu chamo de deputado porta de cadeia. Tem o advogado porta de cadeia. Já ouviram essa expressão? O advogado porta de cadeia é aquele que passa o dia inteirinho na porta da delegacia esperando chegar um cliente preso,
né? O Lindenberg passou o dia inteirinho na porta do STF esperando chegar um assunto para ele mandar para os ministros. O que seria do Lindenberg sem o STF? O que ele faria da vida? O que seria do STF também sem o Lindenberg, né? Um nasceu para o outro, é um casal perfeito. Um aciona tudo aquilo que é possível para o STF e o STF julga tudo aquilo que é possível em cima das nossas cabeças. E agora o Lindenberg, obviamente, não podia perder essa depois da operação no Rio e pede abertura de inquérito contra o governador. Isso tem... Bom, primeiro, adivinhe com quem que isso vai cair, né? Fica só pensando, nessa hora, o software ali do sorteio, enfim, é difícil adivinhar onde isso vai cair, né? Mas, enfim, eu tenho minhas desconfianças, eu faria minhas apostas, né? Façam as suas, façam seus bolões, de onde será, com quem será que vai cair essa investigação? Muito bem, o fato é que vai cair com algum ministro e o Cláudio Castro passará a ser investigado. Já não basta, isso se não entenderem que essa investigação deve ir para o Moraes, porque ele é prevento em razão da DPF das favelas. Não duvido absolutamente nada e, claro, tudo cai com o Moraes. E é possível que ele também cuide desse caso. E aí a investigação passa a ser não mais sobre o ato, sobre a operação, e o que o Moraes tem decidido toda hora para cá, para lá, que o governador deve fazer aquilo, ele vai até pessoalmente ao Rio de Janeiro agora fazer as audiências sobre o que aconteceu, ele quer saber, ele é quase o governador, só falta ele sentar na cadeira do governador, ou talvez até numa cadeira maior do que a do governador, afinal de contas ele talvez se sinta a instância revisora do governo do Rio. Pediu que o governador fizesse isso, fizesse aquilo, instalasse câmeras corporais, a gente tem um vídeo contando sobre essa decisão aqui no canal, contando sobre essa decisão do Moraes e os absurdos, o quanto ela é absolutamente inconstitucional e abusiva. Mas agora tem ainda essa outra investigação que vai além. Não apenas investiga, como eu mencionei, ou alcança os atos do governador nessa operação do Rio, mas também alcança a própria pessoa do governador. Claro que isso tem por objetivo neutralizar a possibilidade política do Cláudio Castro ser visibilizado a partir dessa operação e com isso capitalizar para o ano que vem, seja no Senado, seja com... já eu vi cogitarem a possibilidade de que ele seja um candidato à presidência ou qualquer coisa do gênero. Como ele tem esse perfil mais à direita, e todo mundo que tem um perfil mais à direita, claro, passa a ser investigado imediatamente pelo STF, pela Justiça Eleitoral, por todo mundo, né? Ele, claro, agora vai ter vai ter sobre si essa espada, né? Todo mundo que é um possível candidato no ano que vem ao Senado da direita, todo mundo que é um possível candidato à presidência no ano que vem da direita é investigado por alguma coisa, é examinado pela Justiça Eleitoral e pelo STF e está sempre sob a possibilidade de uma decisão invariavelmente do Moraes de ser extirpado da vida política do ano que vem. Quem escolhe, né? As eleições de 26 parecem serão um menu, mas não um menu, sabe, menu de restaurante? Menu, né? Em que você, um cardápio, né? Em que você escolhe o prato que você quer, o à la carte. É um menu em que já vem pronto, né? Degustação, eles entregam para você o prato do chefe. Quem é o chefe nesse caso? O chefe aqui é o Moraes. Então, ou no mínimo o STF, se cair com algum colega do Moraes essa investigação, certamente será um colega que está alinhado ao Moraes. Esse tipo de investigação nunca cai com Mendonça, nunca cai, né? Então, mais do mesmo. Mais uma investigação pedida pelo Lindenberg ou pelo PSOL para que o STF se meta na vida política do país e neutralize a possibilidade de que o Senado e a presidência, o executivo de 26 tenha nomes relevantes na direita. É isso, é sempre isso, é toda hora isso, o judiciário e o direito sendo utilizados como instrumento político, da pior política, de uma política em que só a esquerda vale e a direita é sempre criminosa. Uma reviravolta de proporções históricas estaria em curso nos bastidores da política internacional. Fontes afirmam que Donald Trump, em seu retorno triunfante ao centro das decisões americanas, teria selado um acordo secreto com membros do Congresso dos EUA, e o conteúdo seria explosivo. Documentos que expõem ligações suspeitas entre autoridades brasileiras e manobras antidemocráticas. Segundo as informações que circulam em redes de bastidores, Alexandre de Moraes e Lula estariam citados em relatórios confidenciais sobre cooperação internacional para censura e manipulação de narrativas online. A notícia teria deixado setores da esquerda em desespero, enquanto patriotas de todo o mundo comemoram a possibilidade de ver a verdade finalmente vindo à tona.
A casa pode estar prestes a cair. Se confirmado, este seria o divisor de águas que desmonta o castelo de mentiras e perseguições políticas que dominaram o Brasil nos últimos anos. Espalhe essa notícia. Comente o que você acha desse acordo bombástico. Juntos, vamos mostrar que a verdade sempre vence. E o povo está acordando. Meus amigos, falar de um tema muito sério aqui. Eu acho que todos nós que temos um seguidor ou um amigo na vida pessoal fora das redes sociais, a gente tem o dever moral de levar a nossa voz adiante e prestar o apoio à polícia do Rio de Janeiro, ao governador Cláudio Castro, que está comprando uma briga com o Lula e expondo o Lula de maneira correta, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, e também entender que quando o Lula faz essas declarações para defender o Maduro, ou coloca numa reunião super apertada com o Trump, né, presidente da primeira, da maior economia e a maior potência bélica do mundo, você tem 30 minutos com ele, o que você vai tratar? Ele deixa a tarifa de lado, esquece o interesse dos brasileiros e fala de defender o Nicolás Maduro. Quando ele fala em intermediar o conflito entre Estados Unidos e Maduro, o que ele está querendo? Ele está querendo dar uma sobrevida para o Maduro. E eu até entendo o Lula, porque ele está sendo certamente muito pressionado pelo Petro e pelo Maduro a ter essa conduta para tentar frear o Trump. Só que o Trump ainda não nasceu ontem, e muito menos o Marco Rubio. E menos ainda, né, o Pete Hegseth, que é o secretário, não de defesa, mas o secretário de guerra dos Estados Unidos. Tem um relógio aí com uma contagem regressiva rolando, deve faltar uns 13 dias para o maior porta-aviões do mundo chegar à costa da Venezuela, cuja a frota norte-americana já se encontra pertinho, cerca de 10 quilômetros só da fronteira aérea, do espaço aéreo venezuelano. Então você vai entender tudo isso daqui, eu vou aprofundar com vocês. Infelizmente não dá para trazer todo o material, porque sou eu mesmo que faço, eu que recorto, eu que faço vídeo, eu que jogo aqui no StreamYard que a gente usa, mas pode ter certeza que você vai entender que a questão da segurança que a gente está vendo agora no Rio de Janeiro, o buraco é muito, mas é muito mais embaixo. Então eu começo aqui com um vídeo que a gente nem sabe mais se é verdade ou se é mentira. Peguei aqui na internet, mas retrata bem o que muito especialista pensa quando vai se combater, né, esses criminosos. Porque eles acreditam que existe uma maneira diferente, que não através de uma agressividade, né, da trocação de tiro, que você vai conseguir segurar o ímpeto desses delinquentes, né, conseguir pegar uma arma do cara. Imagina você que está me assistindo. Eu falo para você, ó, lá no alto daquele morro tem 40 fuzis. Vai lá, pega para mim, traz aqui para baixo. Mas só que tem uma coisa, você não pode dar um tiro, e se você matar alguém também vai ficar muito feio, vou botar você para responder um processo. Como é que você faria? Aqui está o vídeo que os especialistas imaginam como é que seria. Poderiam me dar esse fuzil e os cartuchos? Quero levar os senhores para a delegacia. Por favor. Poderia me dar o fuzil e as munições para que eu possa conduzir vocês até a prisão? Por favor, senhor faccionado. Poderia, por obséquio, entregar seu fuzil e se render pacificamente? Por favor. Poderia me dar o fuzil e as munições para que eu... Isso aqui, gente, é claro que é quase um humor, uma sátira. Mas isso daqui também é a realidade. Eu acredito que tem pessoas que esperam que os nossos policiais se comportem dessa maneira. E aí, eu faço mais uma pergunta para vocês. Tem filho de algum juiz, de algum promotor, de algum deputado, de algum senador que troca tiro, que vai lá e entra nessas comunidades faccionadas dominadas pelo tráfico de drogas? Não tem, né? Será que o filho do Fachin, que é o relator da DPF, que proíbe a polícia do Rio de Janeiro de subir a favela, implementada, né, através de pedido do PSB, Partido Socialista Brasileiro, atual partido político de Flávio Dino e de Marcelo Freixo, será que o Fachin, quando ele dá aquela decisão proibindo a polícia de subir o morro, será que ele faz isso pensando que o filho dele poderia ser um policial? Ou que o filho dele poderia ser um favelado que vive nessa comunidade? Eduardo, mas sem a polícia não tem tiroteio. Não tem tiroteio. Aí vai acontecer o mesmo efeito que aconteceu nos anos 80 com o Leonel Brizola. Quando basicamente, né, fotografia muito ampliada, ele fez a mesma coisa. Criou obstáculos para que a polícia pudesse subir as favelas dominadas pelo tráfico de drogas. E aí, concomitantemente com a queda do regime militar, que era símbolo de disciplina, de ordem, você acabou abrindo um novo capítulo do Rio de Janeiro, o capítulo dos tiroteios. Pesquisa aí. Nos anos 70, nos anos 60 não tinha tiroteio. Eduardo, não tinha arma. É claro que tinha. O AK-47, fuzil russo, é de 1947. O M16, né, M4, o AR-15,
submetralhadora, MP5, né, dos anos 70. Essas armas estão aí há décadas no mercado. Mas os tiroteios do Rio de Janeiro se iniciaram no final dos anos 80. Se intensificaram nos 90. Por quê? Porque foi dado cada vez mais tranquilidade ao vagabundo. Se você olhar a curva, né, o delta T aqui do tempo, e a curva de conforto do bandido, conforto através de novas legislações, você vai ver que é um absurdo. O bandido, ele tem saidinha, ele tem saidão. No meio do caminho, você tem lei de menor potencial ofensivo, nova lei de fiança, né, medidas cautelares diversas da prisão, uma interpretação totalmente pró-bandido da LEP, a Lei de Execuções Penais, que é dos anos 80, mas cada vez mais, através de uma interpretação mais confortável ao criminoso, ela vai dando mais conforto para essa pessoa. Até o ponto em que aquele que não tem os valores corretos na cabeça, o cara que não está nem aí, né? Se ele vai fazer o bem, se ele vai fazer o mal, se ele vai destruir uma família, se ele vai colocar um viciado, introduzir cocaína no meio daquele seio familiar, a pessoa dessa sem valores nenhum. Essa pessoa que é capaz de colocar uma bala na tua cabeça para pegar o teu celular e sair sorrindo para tomar um sundae, um sorvete, essa pessoa, ela não é um ser irracional. Ela avalia. É a teoria econômica do crime. Ela pensa, olha, estou vendo aqui o meu pai com um ofício humilde, ganhando um salário mínimo. Se eu entrar para a boca ou para a biqueira, eu vou ganhar 4 vezes mais do que meu pai. Se der problema, tem advogado para me defender. Tem até político para ir na televisão me defender. Tem sursi processual. Tem lei de menor potencial ofensivo. Se eu for menor, não vou nem para cadeia. No máximo 3 anos de fundação casa, depois eu saio. E se for preso, fica tranquilo. Tem visita íntima, saidinha, saidão, progressão de regime. Então, quando ele coloca tudo isso daí na balança, ele acaba optando pelo crime. A gente sabe que o crime paga melhor do que um salário mínimo. Mas por que ainda assim pessoas preferem e optam aí pelo salário mínimo? Porque elas têm valor na cabeça. Elas sabem que aquilo dali é errado. Elas sabem que, ao apertar um gatilho na cabeça de um inocente, ele vai estar fazendo um mal. É isso daí que quando a gente fala para vocês, valores judaico-cristãos, a base do mundo ocidental, de mais de 2000 anos, etc. É disso que a gente está falando. É por isso que a esquerda, que protege bandido, ela tem que atacar a igreja. Porque a igreja é um vetor de transmissão desses valores. Você não aprendeu a respeitar os mais velhos? Deixa eu te contar uma coisa. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Você sabe que matar é feio? Não matarás. Você sabe que mentir é errado? Não mentirás. Você sabe que eu estou tirando tudo isso daí do Êxodo 20, né? Dos 10 mandamentos. É só para te dar uma pitada de que mesmo você sendo ateu, você vive num mundo em que esses preceitos são básicos para o convívio em sociedade. Senão, fica um matando o outro. Vira um faroeste. Ou melhor, até é errado falar faroeste. No tempo do faroeste, no século XIX, né, quando os Estados Unidos estavam fazendo a sua corrida para o oeste, das 13 colônias em direção lá à Califórnia, passando por Oklahoma, Novo México, Texas, ainda nesse tempo as taxas de homicídio eram melhores do que as atuais taxas que a gente vê no Brasil. Mas isso daí mostra o que é preciso. O bandido, ele não é uma vítima da sociedade que merece uma segunda chance e que, se lhe for ensinado um ofício humilde no presídio, ele vai sair de lá e vai ter um trabalho. Não, não é isso. Um cara que te mata, bota uma bala na tua cabeça e sai sorrindo para tomar um sorvete, esse cara tem um problema mental, de valores. É por isso que quando a igreja entra dentro das cadeias, eles têm os trabalhos de maior sucesso para evitar a reincidência. Por quê? Porque ele ensina emprego de garçom, de carpinteiro, de motorista de ônibus ou qualquer afim desse? Não. Porque ela faz uma lavagem cerebral na pessoa. A pessoa começa a entender e ela começa a compreender que a atitude que ela fez é errada. E esse vai ser o freio moral na cabeça dela para ela não voltar para a rua e continuar delinquindo. Tem um outro programa muito interessante que eu conheci junto com o Carlos Bolsonaro na pequena cidade de Joaçaba, lá para o oeste catarinense. Juiz Márcio Bragalha, aluno do professor Olavo, conseguia manter a sua carga de processos em dia e, na hora vaga, ele pegava estudantes de direito, que eram assistentes seus, e ia para o presídio tomar a lição para saber se aquele preso havia ou não lido o livro que ele recomendou. É o Instituto da Remissão. Cada 5 dias de leitura, 1 dia reduzido da pena. Eduardo, mas isso daí dá conforto ao bandido. Eu vou te falar. O juiz Bragalha,
ele disse que, ao que muitos imaginam, o bandido ele não quer ficar o dia inteiro olhando para o teto. A maioria deles, não a totalidade, por óbvio, fica contente de se ocupar com algo. E aí ele passou a dar obras clássicas. Shakespeare, Crime e Castigo, dentre outras, que o bandido ele ia começar a se enxergar naquele personagem. Depois ele ia entendendo o porquê que a maneira de pensar dele estava errada. O sucesso é total. O juiz Bragalha, como ele é de uma cidade pequena, ele consegue, no seu dia a dia, saber se aqueles bandidos vão retornar para a vara criminal dele. E o índice de recuperação, né, ou melhor, de não reincidência, chega perto de 100%. Essa é a mesma coisa que a igreja faz, através de outro método, né, associado à Bíblia, mas é o mesmo caminho. Então é isso que a gente tem que entender. E como o bandido ele não tem a capacidade de ter remorso, né, de compreender o significado da vida, ele tem que ser isolado da sociedade. Até que ele aprenda. E é isso que Bukele fez. Eu vou continuar aqui, vou dar sequência, já que está dizendo aqui no filme aqui da Rede Globo, eu vou colocar aqui o vídeo de ontem, da abertura do Jornal Nacional, que eu considerei até uma grande evolução, porque eu fiquei surpreendido. Não que eu veja o Jornal Nacional, né? Eu sou igual a você, eu também não assisto essa porcaria, mas a mudança do editorial causa estranheza. Cadê? Aqui tá o boné do Lula vira... O Lula não tem nada a ver com isso, né? Vou botar aqui. Calma aí. Ah, vocês não estão vendo a tela, desculpa. Eu tinha posto aqui, Jornal Nacional. Deixa eu compartilhar a tela primeiro com vocês. Aqui. O Comando Vermelho, dezenas de corpos. No dia seguinte à operação policial contra o Comando Vermelho, dezenas de corpos encontrados na mata são levados para a Praça da Penha. E o número oficial de mortos salta para 121. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata para proteger inocentes nas ruas da comunidade. Repara só, pessoal, primeiro, colocaram ali os bandidos enfileirados, muitos deles de cueca. O que aconteceu? As próprias pessoas da comunidade, com ou sem ligação com o tráfico de drogas, não sei, né? Não enxerguei as imagens, mas os relatos, tem até alguns vídeos que já estão vindo à tona, né? São de pessoas que estão tirando a roupa camuflada da vagabundagem. Então o cara ele tombou em combate, só que estava com a roupa camuflada. Porque a roupa camuflada é um apetrecho de guerrilha, te dá vantagem dentro da mata, ainda mais no escuro. Então o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam tirando o uniforme de combate para induzir você ao erro, para você achar que aquilo dali é uma pessoa comum. É um cidadão que estava indo para o trabalho, voltando, ou apenas morando ali na favela. Sabe quem é que faz isso também? O Hamas. Para todos aqueles que seguem o perfil da Embaixada de Israel no Brasil, né, no Instagram é Israel in Brazil, com Z, ou até o... Como é que é o nome dele, cara? Esqueci agora, o major brasileiro, o Rosenbach, que trabalha lá na IDF. A IDF é a sigla de Forças Armadas de Israel. Eles denunciam, eles mostram esses vídeos. O cara do Hamas está lá na guerrilha, está trocando tiro, está colocando o RPG lá, a bazuca para cima do tanque de Israel, ou para cima de civis, né? Porque eles fazem isso. Quando ele cai, as pessoas tiram a roupa dele. Ou então, no caso específico do Hamas, muitas das oportunidades, eles já vão para o combate com roupas civis. Você vê, né? O Hamas, ele desfila, tem desfile lá, os caras parecem até um exército, né? Camuflado, roupa, tal, disciplina. Mas quando acontece algum tipo de coisa, eles se travestem, se fantasiam de civis. Isso aconteceu no Rio de Janeiro também. Se você olhar, deixa eu voltar ali a imagem do começo para você ver. Ação policial contra o Comando Vermelho. Essas pessoas aqui, o Jornal Nacional, por óbvio, e fez muito bem, deixou a imagem com os corpos já cobertos. Mas tem várias imagens que circulam onde os corpos não estão cobertos com esses lençóis. E você vê muitos deles de cueca. Então, foi isso daí, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Dezenas de corpos encontrados na mata são levados para a Praça da Penha. E o número oficial de mortos salta para 121. Por coincidência, 121 é o artigo do homicídio do Código Penal, né? Agora, se você tem mais ou menos a minha idade, ou nem tanto, né? Mas se você tem aí seus mais de 20 anos de idade, você vai lembrar. Você lembra em 2010, no Rio de Janeiro, teve uma mega operação lá também.
Foi uma das maiores operações policiais do Rio. E a bandidagem correu igual rato. Os vagabundos correram iguais ratos. E aí você via, acho que eles estavam correndo para a comunidade da Penha, que inclusive é um dos complexos aqui que está no meio dessa operação policial do Rio de Janeiro. É facilmente mais de 100 bandidos, todos armados. Absolutamente todos armados. O Globocop começa a filmar uma estrada de terra, eles fugindo pela mata, porque é o modus operandi dele. A polícia sabe disso. Então o que a polícia fez aqui? Ela esperou a vagabundagem ir para a mata, e daí, né, com certeza não tem trabalhador ali no meio do mato, àquela hora da noite. Você vai me desculpar. Ainda mais portando arma longa. Arma longa é fuzil, 12, metralhadora, né, até submetralhadora. Então, parabéns para a polícia do Rio de Janeiro, que fez isso daí e conseguiu neutralizar vários bandidos na mata. Depois os moradores começaram a reclamar de que eles tinham que pegar os bandidos na mata e descer. Ora, você vai me desculpar. Eu troco o tiro com dezenas de bandidos, vou me preocupar em largar minha arma para carregar corpo? Você tá maluco. Você tá maluco que eu vou expor a minha vida a esse perigo. Então a polícia está certa. E se os moradores quisessem, que esperassem, a situação se acalma, a polícia possa garantir, né, no local uma segurança mínima, para que aí você vá lá realmente com o rabecão e tirar os corpos. Rio de Janeiro é complicado até de fazer perícia, gente. Assim, as pessoas que reclamam disso não têm a mínima noção da realidade. Eduardo, você tem noção? Eu tenho noção. Não sou brabo, não fico contando vantagem, né? Tive a minha atividade durante anos na Polícia Federal, mas também muita oportunidade, por exemplo, com o delegado Fabrício Oliveira, comandante do CORE, de entrar dentro do Caveirão e passar perto de algumas comunidades, ou no pé das favelas. Quem é do Rio de Janeiro não tem nem por onde fugir, invariavelmente você vai passar no pé de favela. Linha vermelha, às vezes até assalto, entrar em comunidade. Na Polícia Federal no Rio de Janeiro, uma vez, a nossa equipe da PF trocou tiro com gente lá na Vila Ruth, São João de Meriti. Eu já visitei com então o deputado estadual Flávio Bolsonaro o Complexo do Alemão, quando começaram ali as UPPs, para ver como é que era. E eu te garanto, é um emprego que a sua mãe não gostaria que você tivesse. Porque a cada 20 metros era um grupo de 3 ou 4 policiais que ficavam suscetíveis a dezenas de possibilidades de tiro. De janelas, né, marquises, lajes, ruas, ruelas. Eu até gravei um vídeo com o Flávio, não sei se está nesse vídeo, mas a gente filma o boot dos colegas policiais, e eles falando, cai à noite, o menor chega no beco, bota só a mão para fora assim com a pistola, descarrega o carregador da pistola, corre para dentro da casa. O policial corre atrás, se não tiver sido ferido, né, se não tiver falecido, corre atrás, quando vai entrar na casa que o marginal se emprenhou, o morador fecha a porta e começa a recitar o artigo 5º. A casa é asilo inviolável, nela só podendo entrar mediante dia, né, com autorização judicial ou salvo em flagrante delito ou estado de emergência. Vale para todo mundo, menos para o Jair Bolsonaro, né, que está com a polícia penal dentro da casa dele. Então essa é a realidade. Isso tem que ser dito para que vocês compreendam que não é o policial que é malvadão. Eu te garanto que se você nunca ouviu esse tipo de argumento que eu estou te contando aqui, você fica surpreso e acaba por me dar razão. Fala, é verdade. De repente eu imaginava que a polícia deveria descer com o corpo, mas não desceu. Vamos continuar aqui no Jornal Nacional. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata para proteger inocentes nas ruas da comunidade. E que apreendeu 118 armas. Mas o chefe da facção escapou. O governo estadual divulga imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate. O diretor-geral diz que a Polícia Federal analisou os... Aí o que eu falei, ó. Aí o que eu falei. planos. E avaliou que não poderia participar da operação. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse... Olha o Lewandowski ali atrás já incomodado, já quicando. Esse contexto. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Primeiro de tudo, há um notório desconforto. Na sequência desse vídeo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele pede a palavra e começa a falar que não, olha só. O Ricardo Lewandowski, no mesmo dia, disse que não havia sido informado. Então o que ele fez? Ele falou que o governador Cláudio Castro e as forças policiais de Rio de Janeiro são mentirosas, que não haviam pedido o auxílio das forças federais. E aí o diretor-geral da PF, o Andrei, que provavelmente não combinou com eles, né,
diz o contrário. Falou, não, nós fomos avisados. A gente decidiu não entrar. Aí depois o Ricardo Lewandowski vem, dá uma desculpa esfarrapada. Não, é porque o contato tem que ser de alto nível, porque quando uma autoridade, governador fala com governador, secretário fala com secretário, e assim por diante. Ou seja, eu quero saber se o ministro Ricardo Lewandowski vai ser preso, se vão congelar as contas bancárias dele, porque o que ele fez foi uma fake news. E não pediu desculpa, não. Meteu uma outra fake news aí, dizendo que não, as autoridades de alto nível, fala que a autoridade de alto nível, balela. Coisa de quem não quer resolver o problema. Tá preocupado o quê? Só com o próprio toba. Que vergonha, ministro Ricardo Lewandowski. Pego na mentira. Ou talvez até desinformado. Pode acontecer. Mas caberia ter a decência e a honestidade para dizer, olha, errei, não sabia, não chegou na minha mesa, sei lá, estava só no âmbito aqui da Polícia Federal. Mas dessa maneira ficou feio. E eu vou puxar para outro ponto, que é mais importante do que esse, certamente. Por que a Polícia Federal não quis entrar nessa operação? A Polícia Federal tem um COT, tem um CAOP, altamente qualificados. Atuam muito bem com o Novo Cangaço, várias outras atividades criminosas interestaduais e internacionais. Pode ter certeza, na PF tem muito brabo também. E por que não foram implementados nessa operação do Rio de Janeiro? Por que pese haver muita inteligência, 1 ano de investigação e uma mega estrutura para você conseguir, pegar os criminosos? O confronto é quase inevitável. E o Lula não quer aparecer na foto tendo que explicar por que morreram 100 anjinhos, que ele sempre fala que são vítimas da sociedade. Ou melhor, essa semana ele disse que são vítimas dos usuários. Que loucura. Mesmo discurso lá do Oruan. Por trás daquela arma tem um ser humano. Fala pro cara que sofreu latrocínio. Por trás daquele celular tinha um pai de família. Por trás daquela caneta tinha um estudante que tem uma mãe, uma irmã. Porque essas são as pessoas que não tiveram opção. O bandido tem a opção. Tanto tem opção que na favela a esmagadoríssima maioria das pessoas são pessoas de bem e trabalhadoras. Acorda de manhã cedo e vê como é que é o ritmo lá no pé de uma favela. É todo mundo saindo para trabalhar. Vai de van, vai de moto, vai de ônibus, vai a pé. Dá teu jeito, corre atrás. Mas são pessoas trabalhadoras e honestas. Um pequeno percentual descamba para marginalidade. E quando a gente fala dessas questões todas, a gente está querendo proteger o pobre favelado, que não tem voz. Não é o deputado do PSOL que fala por ele. O deputado do PSOL fala do traficante de drogas. A ONG, que tem um nome bonitinho, ela sequestra o discurso. Ela não representa o pobre. Ela não faz nada quando a filha do trabalhador dá um toco, fala um não pro traficante e vão lá e raspam a cabeça dela. Ou quando, de repente, você, sem querer, faz uma propaganda lá pro Bolsonaro ou tá com um panfleto do candidato errado no bolso, te pegam e você toma uma coça. Como a gente viu acontecer, inclusive, em São Paulo, em área do PCC. Então, se você realmente quer proteger essas pessoas, você tem que tirar o traficante da vida dela. Você tem que dar um jeito de dar a liberdade a essa pessoa, que não é permitida por conta desses desmandos desses traficantes. E eu te garanto, o mais revoltado com a vagabundagem é esse pobre que mora na favela. Ele não pode falar. Se ele falar, ele morre. Essa é a pessoa mais revoltada com o bandido. É a pessoa que pretensamente os deputados do PT e do PSOL dizem defender. Não. Você não está defendendo essas pessoas. Você está decretando elas a um futuro de humilhação, de repressão, onde ela nunca vai sair daquela situação calamitosa que ela vive, onde nunca o Estado vai poder chegar com uma escola ou um hospital ali dentro, porque tem que pagar taxa para vagabundo. Ah, Eduardo, você está exagerando. Estou exagerando? Vou mostrar aqui o vídeo acho que eu tenho aqui, do pai da Beyoncé. Não está aqui. Eu vou achar aqui o vídeo do... Cadê? Eu vou mandar aqui o vídeo do pai da Beyoncé. E aí a gente vê junto aqui. Dele falando por que ele não conseguiu... Aliás, eu postei. Deixa eu abrir aqui no meu X.
o pai da Beyoncé falando que ele não conseguiu... Ela gravou na favela e não foi lançada. Por que não foi lançado na favela? Calma aí, tô aqui. Acho que vocês estão acompanhando aí, né? Para baixo, para baixo. Esse aqui. Lula não tem problema para entrar em favelas dominadas pelo tráfico, assim como seu ex-ministro da Justiça e atual ministro da Suprema Corte, Flávio Dino. Por que então a Beyoncé teria? Vamos ver aqui. Ó. In Rio, I got a phone call because I'm not a micromanager, and they're in the projects. I got a phone call because I'm not a micromanager, and they're in the projects, hood, ghetto, in Rio. And Sony hadn't paid the gangsters. And they had to be helicoptered out of there. A whole lot you don't know, young man. Esse daí é o pai da Beyoncé falando do porquê que eles não... Por que eles não conseguiram colocar adiante o clipe da Madonna cantando na favela? Porque o tráfico cobrou, eles não quiseram pagar, foram ameaçados, inclusive saíram de lá de helicóptero. Já estou finalizando aqui o Jornal Nacional. Na Praça da Penha. E o número oficial de mortos salta para 121. A polícia afirma que Teria alguma possibilidade de atuarmos Vamos em lá, algum mandar ponto ele atrás. nesse contexto. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. o Estado do Rio e o governo federal anunciam um escritório emergencial contra o crime organizado. Veja agora no Jornal Nacional. Então tá aí. Por que é que você sofre com a violência? E só tem uma... Violência não, desculpa, porque violência tem a violência boa, né, da legítima defesa, a violência quando você consegue impedir, né, dar umas pancadas lá, ou às vezes até porque não, né, tem oportunidade, e mata um estuprador. Eu prefiro 1 milhão de bandidos estupradores presos do que uma mulher estuprada, né? Então essa é a violência boa, a que repele a má violência. E a única maneira que você tem de reduzir a criminalidade é combatendo-a. Em algum momento vai ser necessário o uso de força. Então, se você é um político que não quer se desgastar com isso, ou então um político que defende os bandidos, você vai ter a conduta igual a do Lula, né? Inclusive, até esse momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá lá. O presidente desiste de falar sobre a operação. Primeira manifestação de Lula sobre morte no Rio de Janeiro estava prevista para a posse de Guilherme Boulos, mas foi abortada, tá? Então, Lula, o que ele faz? Ele fica se aconselhando com Sidônio, falando com o pessoal lá dos direitos humanos, embalando o produto para dizer o seguinte: o que eu vou falar para enganar a população, para não ficar tão feio parecendo que eu estou defendendo o bandido? Então eles vão criticar a polícia, eles se vitimizam. E o Lula está em silêncio. Ele botou a tropa dele em campo, mas ele mesmo está em silêncio. Vocês podem até reparar. Ali no Jornal Nacional, é que não vai... essa imagem é imagem fechada. Né? Deixa eu voltar aqui pro... Essa aqui é a imagem fechada, mas o Lewandowski e esse aqui que é o diretor-geral da Polícia Federal, né, o Andrei Rodrigues, onde é que eles estão aqui? Eles estão no famoso cercadinho. Antigamente, você ouvia quem aqui? O presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro ele é autêntico. Ele não tem que se consultar com o marqueteiro. Ele não é fruto de um publicitário que virou Bolsonarinho, paz e amor, enganou vocês e conseguiu ser eleito. Ele podia sair de peito aberto e falar com um monte de jornalista. Todos os jornalistas tinham a oportunidade de sapecar o presidente. Todos os dias. E ainda diziam que o Jair Bolsonaro não era um democrata. Mas por que ele fazia isso? Porque ele tinha a verdade ao seu lado. Quando você tem a verdade ao seu lado, você fica confortável para entrar no embate com qualquer pessoa. E se ficar demonstrado que você não tem a verdade ao seu lado, não tem problema. Você não é o rei da verdade, você pode pedir desculpa, pode se corrigir. Qual que é o problema nisso? Nunca critiquei um professor meu por dizer que eu estava errado em alguma coisa. Ou meu pai ou minha mãe. Mas o Lula não. Ele manda sua tropa de choque e fica ali na retaguarda esperando o momento melhor onde ele vai calcular para poder entrar e colocar a cara, ou não colocar. E como é que era no tempo do Bolsonaro? Eu resgatei aqui uma postagem de 2016, de 2021. Teve uma operação lá no Rio de Janeiro
no Jacarezinho, morreram 26 vagabundos. Um policial havia falecido, morreram 26 ou 28, alguma coisa assim. E aí, quando esse caso de repercussão nacional tomou as manchetes de jornais, ou mesmo antes de tomar, lá estava um presidente honesto, digno e sério. Jair Bolsonaro tuitou em 9 de maio de 2021. Ao tratar como vítimas traficantes que roubam, matam e destroem famílias, a mídia e a esquerda os iguala ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próximo. Concorda com o presidente Bolsonaro ou não? Se você não chama as coisas pelo nome, você está desprestigiando, no mínimo, aqueles que seguem a lei. E continua lá no tweet. É uma grave ofensa ao povo que, há muito, é refém da criminalidade. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Acho que quem voltou lá foi até o Core, né? Nessa operação. Mas, Eduardo, não adianta, porque enxugar gelo, enxugar gelo, enxugar gelo. Eu não acho que é enxugar gelo. Porque se você tirar as pessoas que estão enxugando gelo, não é que o gelo vai derreter. Vai ocorrer um dilúvio. Se o bandido, que já sabe que você está desarmado e rouba o teu carro à luz do dia, se ele souber que a polícia não estará mais nas ruas, ou não estará armada a ponto de poder fazer o seu trabalho de defender a sociedade, vai ser todo dia um salve geral. Lembra 2006 em São Paulo, no salve? O maior trânsito da história da cidade de São Paulo. Quando foi aberto esse flanco, onde os bandidos foram mandados para as ruas. Ou você, que é do Espírito Santo, ou outros estados, onde a polícia acabou por ficar aquartelada e não saiu dos quartéis, o que aconteceu na sua cidade? Não tem nem como você sair para trabalhar. Esse é o nível de conforto desses bandidos. E essa bendita ADPF, chamada ADPF das favelas, que foi relatada pelo ministro Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ela deu tanto conforto aos marginais que eles estão estendendo o seu território. Acompanhe, por favor, no Instagram, o delegado Fabrício Oliveira, comandante do CORE. Ele mostra, né, que as barricadas, os trilhos de trem, as demarcações de terras, né, do território da vagabundagem, elas estão se estendendo. Isso está atraindo cada vez mais conflitos, porque às vezes existiam ali passagens, né, na antiga suburbana, do Helder Câmara, ou indo para qualquer lado da cidade do Rio de Janeiro, né, às vezes linha vermelha, etc., onde você teoricamente podia passar e transitar que, pelo menos naquelas partes ali, não tinha vagabundo. E agora tem. Então está trombando com o policial, está pegando o policial que não é da área, né, principalmente de surpresa, e está levando a óbito muita gente boa. Por quê? Porque eles estão com maior conforto. Lembra que eu falei do Brizola nos anos 80? Cocaína no Rio de Janeiro, muitas foram batizadas com o nome de Brizola. No papelote vinha lá o papelzinho escrito Brizola. Nas letras de funk proibido era cantado, né? Brizola, etc. Como referência à cocaína. Talvez em breve a gente vá ter aí alguma coisa com o nome de Lula. Se é que já não teve apreensão, né? Carimbo lá do Lula. Ou do ministro Edson Fachin. Pode acontecer. A bandidagem é criativa. Tá pintando o cabelo de vermelho, né? Para ficar igual ao Oruan. Tem gente que considera a opinião do Oruan, né? Filho do chefe, né? Um dos chefes das drogas do Rio de Janeiro, né? Marcinho VP. Dão espaço para ele. Ah, por trás daquele fuzil tem uma pessoa. Por trás de tudo, sempre há uma pessoa. Só que apenas uma categoria delas consegue atirar num inocente. Consegue fazer o que esses vagabundos, traficantes de droga fazem. Talvez o Oruan ele não sinta isso na pele, porque ele é bem quisto, porque ele é filho de um desses bandidos. E aí fica difícil de você conseguir perceber. Mas eu garanto, os moradores das favelas, o que eles mais queriam é ter liberdade de ir e vir. Não se preocupar, né? De, como eu falei, né? Uma menininha bonitinha que de repente se envolveu com alguém, olhou para o lado, pum, raspa a cabeça, ou você é espancado por qualquer coisa, ou morre por causa de dívida de R$5. Muitas favelas são zoadas. Depende muito da facção também. É verdade. Mas o ideal é que o sistema tenha, né, a possibilidade de que todos os favelados lá do Rio de Janeiro tenham minimamente um padrão de vida das pessoas das áreas onde não são dominadas pelos traficantes. Então, nesse atual regime, né, que a gente está vivendo, nesse atual sistema que a gente está vivendo, onde existe muito conforto, até para ONGs, né, para outros serem porta-vozes dos traficantes, essa batalha se acirra. É por isso que eu estou falando, eu me sinto responsável aqui.
Eu no Instagram, acho que eu tô com uns 7 milhões de seguidores. Se você não é meu seguidor aqui no YouTube, se inscreva aí no canal. Eu tava com 1 milhão e alguma coisa. Deus quiser, daqui a pouco chega a 2 milhões. Mais 3 milhões e tanto lá no Facebook, mais outros 3 milhões no X. Eu tenho a responsabilidade de colocar aqui adiante, né, essas versões que vocês não vão escutar nos grandes veículos de comunicação, mas que representam a verdade. Falando em verdade, vou trazer um pouquinho para vocês aqui a realidade do Rio de Janeiro. E essa daqui é bem realidade mesmo, porque essa favela aqui, o Morro dos Macacos, é pertinho lá de casa. Cresci no Rio de Janeiro, na rua Dona Maria 71, lá no condomínio Sans Pena. Boa parte da minha infância, da minha adolescência, até o início da vida adulta. E lá você dá de frente, né? Para um lado você tem Mangueira, né? Mangueira, Macaco, acho que Sampaio, Andaraí. Aí pro outro lado lá é Borel, Formiga. Aí mais para frente aqui tem Salgueiro, Turano, onde tem a Faculdade Estácio. A menina foi baleada até hoje, coitada, tetraplégica. Então a Tijuca é um vale cercado de morros. E todos esses morros com favela. Essa daqui, as imagens que eu vou mostrar para vocês, é a imagem que vai abrir para o vídeo do Batata. É que eu quero que vocês conheçam o Batata, para que vocês que vão ver pela primeira vez não achem que ele é um cara garganta. Deixa eu ver se é esse daqui. É um vídeo que se tornou viral de 2007, uma operação no Morro dos Macacos, quando começou ali a internet. E o Batata está usando uma Madsen, uma arma muito potente. Então esse aí é o Batata, esse vídeo é de 2007, tá, pessoal? Cara aqui, ele aí, ó, vai cabeçar. Vai! Tentar segurar pra dar tiro pra ele. Eles vão dando tiro ali na rua e ele vai ter que cuidar pra deixar. Vai! Dá tiro! Isso aí. O vídeo é um pouco longo, vou parar daqui a pouco. Se não me engano, aí Ferreirinha. Vai bater? Só botar aqui. Dá pra ver. Agora eu vou falar com ele. E aí vai descer. Ele joga granada. Isso, faz isso, mano. Vai ter, faz isso. Formador, cara. Granada. Sai, maluco. Granada. Olha só o problema. 3 policiais descendo, carregando o corpo. E aí o que eles vão fazer? Para tirar um corpo, tá? Você tem então ali, ó, tem uns 3, 4, 5, do outro lado tem pelo menos 6 policiais mobilizados para levar um corpo fora ali da favela. E aí eles vão ter que, mais uma vez, né, mandar tiro pro lado dos traficantes para garantir a segurança dos colegas que vão descer com o corpo. Não, abrir aqui é para abrir geral aí. Vamos preparar aí. Esse daí é o Batata, né? Vocês vão ver agora no próximo vídeo, né, um podcast lá do Fala Glauber, ele falando. Não, ele tem que chegar com ele aí. Vou esperar, quando eu falar já, hein? Vai começar, hein? Vai ver! Sai! Uma blazer ali, que deixaram todos machucados. Os caras são muito feroz. Abre aí! Aqui, ó. Vai Batata. Às vezes as pessoas perguntam, né? Poxa, Eduardo, mas o cara... Pô, o cara tá dando tiro ali pra tudo quanto é lado, aquela arma ali, que é arma de guerra. Primeiro que o Rio de Janeiro tá em guerra, né? Aliás, o Brasil inteiro tá em guerra. Faz muito tempo. E isso daí me lembra uma vez, né? A gente foi lá no Rio de Janeiro, um alvo nosso de São Paulo fugiu pro Rio de Janeiro, a gente rastreou sem parar dele. Achamos uma familiar dele dentro da favela. E aí nós fomos lá para cumprir o mandado de prisão e também tinha mandado de busca e apreensão para casa. E aí quando eu cheguei na PF, lá em Nova Iguaçu, eu estava trazendo uma submetralhadora de São Paulo, uma MP5, 9mm.
arma ideal para combate urbano, porque não precisa ser de longa distância. E tem essa questão de você também não dar um tiro e ter, né, a letalidade que tem um fuzil que pode ultrapassar de 3 km de distância. Então, eu cheguei na delegacia, um colega olhou e falou: ih, Bolsonaro, você vai subir com essa favela aqui? Quer dizer, você vai subir com essa arma e o morro? Falou: melhor trocar, cara. O cara passa ele na casa de armas ali, pega um fuzil, pelo menos um 5.56. Né? A Polícia Federal, ela tinha ao menos, né, não sei como é que ficou isso, mas um tempo ali, a HK, a alemã, a HK queria parar de fornecer material para a Polícia Federal, porque disse que o assassinato da Marielle Franco foi utilizando uma MP5, uma rajada. Enfim, meu Deus, dá até preguiça de comentar esse tipo de coisa. Mas, voltando aqui à nossa história, troquei e peguei o 5.56, porque ele falou que se você ficar com a MP5, como é um calibre fraco, 9mm, o bandido do outro lado ele não vai te respeitar, ele vai ficar dali bancando e trocando tiro contigo. Então é preciso de um calibre forte. Então, muito provavelmente por isso, né, que o Batata ali nessas imagens, ele está usando aquela Madsen. Eu nem sei que calibre é aquele negócio ali absurdo, mas pelo menos um 7.62 deve ser. E eu vou trazer agora aqui no podcast Fala Glauber, que é muito conhecido do pessoal do meio da polícia, e o Batata, ele falando da questão do crime organizado poder descer e dominar o asfalto. E muita gente critica a polícia, né? Diz: a polícia não prende porque não quer. Tá vendo aí, ó, quando a polícia quer, ela faz o serviço dela, etc. Eu vou concordar em parte. Quando a polícia quer, ela faz o serviço dela. Mas quem disse que deixam a polícia fazê-lo? Você arriscaria fazer parte de um operativo desse, onde morrem mais de 100 vagabundos? Depois uma parte da imprensa dá voz para Oruan, para amigo de direitos humanos. Aí vai lá Marcelo Freixo Lamento, vai pessoal do PT, PCdoB, pessoal, vai lá, né, deixar rosa lá como se os caras fossem as melhores coisas do mundo. Ninguém leva um para casa, né? Pro seu gabinete. Correndo o risco você de, nessa operação, trocando tiro, você mata o cara, de repente você vai tomar um homicídio doloso nas costas, mais de 10 anos de cadeia, ou vai acontecer igual o Carandiru, né? E foi igual ao 8 de janeiro, né? Condenações por leva. Quem está no primeiro andar é 100 anos, quem foi para o segundo andar é 150 anos, quem estava no terceiro andar é X anos e assim por diante. Ou será que é quase o natural você cruzar o braço? Então essas pessoas, elas são heróis que no mínimo merecem nosso respeito. O cara que entra na polícia, ele sabe que ele não vai ficar milionário, que ele não vai enricar na polícia. Mas ele quer ter pelo menos a satisfação pessoal e profissional de ter o seu trabalho reconhecido. E eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando, né, uma sociedade civilizada, você vê que existe um respeito para com o militar que vai para a guerra ou o policial que bota a cara na rua. Você vai ver na Disneylândia, você vai lá ver um show da baleia Shamu, SeaWorld. Acontece a todo momento. Antes de você chegar lá, o que acontece? Antes de começar o show, silêncio, todo mundo sentado. Você é militar da ativa das Forças Armadas, ou policial da ativa, etc., ou veterano de guerra, por favor, levante-se. O cara levanta. Queria pedir uma salva de palmas e agradecer pelos serviços prestados a esses heróis nacionais. Todo mundo bate palma. É isso que o cara quer. Ele sabe que ele não vai ter uma Porsche Carrera, uma Ferrari na porta da casa dele. Ou que ele vai morar numa baita mansão. Mas você tem que dar dignidade para aquela pessoa, uma maneira dele sustentar sua família, ter uma vida digna, confortável minimamente, e o apoio da sociedade, que é pela qual ele se arrisca todo dia. Vamos lá colocar aqui o vídeo do Fala Glauber. Se descer todos os caras do Complexo Alemão, descer todos os caras, não sei da onde, eles tomam 16, toma nada. Não toma, pô. Não toma. Eu visto azul, eu boto o pé no chão, toma nada. Não. Ele tá falando do visto azul, né? Ele tá falando que sou policial militar do Rio de Janeiro. Ele tá falando que o bandido que descer a favela para tomar, né, a cidade, ele tá falando que não toma. Toma. 10 homens e 10 merdas diferentes, meu irmão. Eu tenho 24 anos que troco tiro nisso aqui. Quantos anos aqueles garotos têm que trocar tiro? Eles são obrigados a reformar, morre todo dia igual rato. Qual a diferença que tem de mim para um garoto de 13 anos com um fuzil pendurado no pescoço? Essa é a diferença. E isso é muita. É muita. Por isso que nós entramos dentro de uma comunidade com 10 homens, com diferença de 50 homens lá dentro. E nós entramos, Glauber. E nós vamos lá, pô. Por que a gente vai lá? Porque nós somos melhores. Somos mesmo. É nós. É a gente que entra no TCP. É a gente que entra no CP. É a gente que entra na milícia.
Tá falando aqui das facções, né? Você vê o Comando Vermelho, TCP, terceiro Comando Puro, milícia. A gente entra em qualquer lugar, pô. Eles não. E a gente está acostumado com a desvantagem da guerra. Sabe qual é a nossa desvantagem da guerra, Glauco? Eles ficam entrincheirados dentro de um buraco, feito um rato, dando tiro, pô. Aí não morre, Glauco. Se botar 10 homens meu, pode botar 100 deles. Eles não vão subir ninguém. Porque se tu me dá um 762 com 10 carregador, numa rua não passa nem rato. Não passa. Não vai passar nem rato. Quando a polícia quer, eles conseguem resolver. O que nós temos que fazer é o quê? É dar a possibilidade que eles possam resolver. Como é que a gente faz isso? Permitindo que eles possam operar sem o risco de depois ir para a cadeia. É o que o Bukele fez também, né? Prendeu o bandido, não deixa sair. O que o Bukele fez em El Salvador? Além do que eu já estou falando ali, vocês já viram alguns vídeos no meu do YouTube e no Instagram. Ele dobrou o salário dos policiais, ele dobrou o efetivo policial e botou o pessoal na rua com a retaguarda. Qual é a retaguarda que ele criou lá? São duas coisas: estado de exceção e plano de controle territorial. Como é que ele fez isso? Legislação aprovada no Congresso. Se o Jair Bolsonaro tiver um Congresso com a maioria governista, ele faz isso acontecer. É o que o presidente Bolsonaro sempre falava de retaguarda jurídica. Então o Bukele ele atacou o tráfico de drogas, mas não é o principal problema ali de El Salvador, era mais a extorsão, a atividade dos chamados pandilheiros, que são as gangues que se formaram, principalmente nos anos 80 nos Estados Unidos, e nos anos 90 os Estados Unidos mandou de volta para El Salvador, dizendo que era só dar uma segunda chance que tudo ia ficar bem, direitos humanos, patati, patatá, tatatá. Aí surgiram as maras, as gangues, MS-18, barbarizando. El Salvador tem uma lei igualzinha do Brasil de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos esses mesmos problemas aí que eu falei do conforto e segurança legislativa para o bandido, né? Reduzir o risco dele na atividade criminosa e fazer com que essa atividade seja mais sedutora. O Bukele fez o contrário. Falou que entrar no crime, tu vai pagar uma pena muito alta, tu vai apodrecer na cadeia. Essa que é a diferença. Mas o Bukele só pôde fazer isso quando ele conseguiu maioria no Congresso. Primeiro o Bukele ele fez o partido dele, que se chama Nuevas Ideias. Ele quase não consegue ser candidato a presidente. Ele era prefeito da capital de São Salvador, tinha que ter um partido, né? Era de um partido mais à esquerda, né? Tradicionalmente mais à esquerda. Depois criou o partido dele, Nuevas Ideias. O Milei criou La Libertad Avança. Na Espanha foi criado o Vox. Em Portugal, em 2015, o Chega. Então precisa haver um partido realmente identificado com a direita, identificado com essas bandeiras. Que não trate tudo no balcão de negócios, como se tudo fosse relativo. Não, existem, né, medidas que não são relativas, que não são flexíveis. E que a gente vai bater o pé até a gente conseguir vencer. Essa da segurança pública é uma delas. E aí o Bukele, eleito em 2019, começou a ser bloqueado pela Suprema Corte. Em 2021, lá a cada 2 anos tem eleição para o Legislativo. Em 2021, fez 64 dos 84 deputados federais. Lembrando que lá não tem Câmara e Senado, só tem a Câmara, é unicameral. Fez esmagadora maioria. No primeiro dia, fez impeachment dos 5 ministros do STF de El Salvador, mais o PGR, que eram aquelas pessoas que estavam bloqueando o Bukele nas suas medidas. Colocou, né, obviamente, juízes mais alinhados com eles, um fiscal geral, né, que é o nome que se dá lá, o PGR, mais alinhado com a ideologia dele. Congresso nem se fala. Tá aí. Ah, mas El Salvador é pequeno. E quantos países pequenos você conhece que não são uma desgraça em matéria criminal? Isso não tem nada a ver com o país ser grande ou pequeno. Eu tenho certeza que o pessoal de El Salvador olha para o Brasil e fala: meu amigo, com esse PIB do Brasil, com essa quantidade de recurso natural, com esses mais de 200 milhões aí de mercado consumidor, ia ser muito mais fácil de fazer esse milagre da segurança que aconteceu aqui em El Salvador. Depende da sua perspectiva. Se você enxerga com olhos de perdedor ou se você tem uma visão positiva. Porque se El Salvador conseguiu, você, por favor, não tente me convencer de que o Brasil não consegue fazê-lo. Não coloque o brasileiro numa condição de vira-lata inferior ao que muitos já fazem, né, do americano, mas também do El Salvadorenho. Nós não somos piores seres de segunda... Porque às vezes tem isso, né? Ah, Eduardo, você fala em armar o cidadão de bem, compara com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos o povo tem educação, tem cultura. Tá, então você está querendo dizer que o brasileiro é sub-raça? Porque se você for ver o Paraguai, tem índices de criminalidade muito melhores que o do Brasil. É o segundo melhor país da América Latina, pelo menos há um tempo atrás era, quando eu li os livros do Bené Barbosa, e em números de homicídio. E o problema do Paraguai
do armado Paraguai, onde é que vai explodir a criminalidade? É na fronteira com o desarmado Brasil. E aí, quem é que deu certo? O Paraguai deve estar ali na faixa dos 6, 7 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, talvez até menos do que isso. Então fica aqui o recado do Batata. Saudade do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus quiser, retornará. Eu vi um vídeo esses dias do filho do Trump, do Eric Trump, dizendo, né, que quando o pai dele estava lá sendo julgado nos tribunais, ele dizia, né, não, pai, a gente vai voltar, a gente vai voltar. A gente não sabe como nem quando, mas Trump falando para ele, né? Mas a gente vai voltar. E Deus quiser, nós também voltaremos. Obrigado a todos vocês. Se não deixou o seu like, por favor, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo, manda para o maior número de pessoas possível. Essa daí é que é a nossa força. Para poder mostrar para todo mundo aquilo que você não vai ver na Rede Globo. Um abraço, fique com Deus. Passageira em carro de app morre após ser baleada na cabeça no Rio de Janeiro. A passageira de 28 anos foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio entre facções rivais na linha amarela. Uma mulher de 28 anos morreu após ser baleado na cabeça enquanto passava de carro por aplicativo pela linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Nessa sexta-feira, a vítima foi identificada como Bárbara Elisa Borges. Segundo a polícia militar, Bárbara estava no banco traseiro do veículo quando foi atingida durante um tiroteio nas proximidades da Rua Praia, na área próxima ao Morro do Timbal, no Complexo da Maré, zona norte da capital. Ela foi socorrida, levada ao Hospital Geral do Bom Sucesso, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do aplicativo contou à polícia que levava a passageira da Ilha do Governador em direção ao Caximba. Ao entrar na linha amarela, nas imediações da passarela do Fundão, ele ouviu uma sequência de disparos e percebeu que Bárbara havia sido atingida. A troca de tiros teria ocorrido entre criminosos de facções rivais, de acordo com o comando do BPM Maré. Equipes foram acionadas após relatos de disparos de armas de fogo na região. No local, policiais encontraram 2 pessoas feridas dentro de um carro e apreenderam um fuzil. Linha amarela foi interditada durante o confronto. Por causa do tiroteio, a linha amarela chegou a ser interditada por volta das 14h30. Segundo Lança, a concessionária que administrava a via, o tráfego foi liberado poucos minutos depois, após a chegada de reforço policial. Imagens feitas por motoristas e moradores mostraram veículos parados e pessoas caídas no asfalto. Um blindado da PM também foi visto em meio à operação. A Polícia Civil informou que agentes do DP estiveram no local para realizar a perícia e iniciar as investigações sobre as circunstâncias da morte de Bárbara. Cuida de quem te ama, publicou Bárbara horas antes de morrer. Poucas horas antes de ser baleada, Bárbara fez uma publicação em seu perfil no Instagram que falava sobre a importância de valorizar as pessoas e priorizar o que realmente importa na vida. É caríssimo perder o que não tem preço. Você entende isso? É caro perder o que não está na prateleira do supermercado, nem na vitrine de uma loja e no shopping. A gente gasta tempo, tanto tempo correndo atrás do que tem preço, que esquece de cuidar do que tem valor. Vive acumulando coisas e perdendo pessoas. Enquanto percebe, o tempo já levou o que o dinheiro nunca traria de volta. Então, por favor, cuide de quem te ama, cuide de quem te escuta, de quem te espera, de quem
te quer bem. Não negligencie o essencial, porque o que não tem preço a gente recompensa. A maioria das coisas que perdemos a gente recupera, mas as pessoas não. O que tem valor, quando vai embora, leva um pedaço da gente junto. E acredite, é caro demais perder aquilo que não tem preço. Por favor, cuide quem te ama, cuide quem te escuta, quem te espera, quem te quer bem.